Vamos falar de coisa diferente? De vinhos quase esquecidos e que ninguém conhece, que são baratos justamente por causa disso? Chegou a hora de falar de uma região realmente esquecida. Alpes, neve, a terra do fondue e também de vinhos que literalmente sobem a montanha. Que região que é essa? A Savoie. Não sei se é uma pérola, mas é certamente uma descoberta. Roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Muito bem, e já avisando que você já sabe, nesta série aqui sempre tem degustação e eu vou degustar este cara aqui, que é vendido no Brasil, tá, meus jovens? Às vezes eu sou obrigado a dizer que eu me assusto com os vinhos no Brasil. Isso me assusta no bom sentido, que o Brasil, ao mesmo tempo que é um mercado emergente, né, cheio de vinho feito especificamente para isso, enfim, para o terceiro mundo, vamos falar assim, também é um país que tem acesso a essas coisas assim realmente muito diferenciadas e interessantes. Coisas que não são tão fáceis de achar nem tanto por aqui pela França, viu? Então, nesse sentido, sou obrigado a dar parabéns aí para os importadores, porque eles costumam ser apenas xingados, né? Mas é um verdadeiro trabalho de garimpar coisa interessante. Simbora falar da Savoie? Tudo bem, a Savoie ela fica no sudoeste da França, entre montanhas, lagos e vales alpinos. É onde a França faz fronteira com a Suíça e com a Itália. É tipo um lugar maravilhoso, tá? Quem já foi sabe do que eu tô falando. Isso explica muita coisa com relação ao vinho. Uma altitude elevada, vinhedos que chegam aí facilmente a mais de 1000 metros, clima muito frio, uma grande amplitude térmica. Com todo esse sol que reflete por lagos e encostas, vão gerar aí um resultado de vinhos com muita acidez, baixo teor alcoólico, sempre, e vinhos que não tem nada a ver com potência. A parada lá é realmente outra. Ó, a vinha na Savoie não é uma moda recente. Já na antiguidade você tem diversos relatos falando dos vinhos da região. Depois, claro, na Idade Média, como sempre, os monges eles vão afinar esse savoir-faire. Eu adoro essa expressão francesa, tá? Acho muito mais bonita do que know-how. Mas enfim, os monges e a igreja, eles têm uma história enorme na produção de vinhos aqui na França. E na Savoie não seria muito diferente. O fato curioso é que no século XVI, o Duque Emmanuel Philibert, ele criou uma lei chamada Ban de Vendange, que basicamente proibia colher uva verde, já naquela época. Um controle de maturidade que existia já muito antes mesmo de existir as denominações de origem. A região ela mantém uma vinicultura de identidade muito forte e hoje o vinho faz parte da paisagem da economia local. Os vinherrons lá, eles se sentem meio que como guardiões desse terroir aí escondido. Olha, a raridade dos vinhos da Savoie se entende por alguns motivos, mas os principais é que é uma região bem pequena e fragmentada. Savoie deve produzir em torno aí de 10 milhões de garrafas por ano, e 70% disso é de vinho branco. Tinto vai representar 20%, os outros 10% fica para rosé e espumante. Ou seja, se você quer vinho branco, leve, denso, refrescante, é o que a Savoie te entrega. E a outra explicação é que a maior parte do consumo ainda é muito local, o que explica, né, porque tanta coisa boa praticamente não sai de lá. Então, o produtor já é pequeno e o consumo é altamente local. Então, realmente é muito difícil você conseguir coisa boa que saia de lá. Então, com relação às AOPs, a Savoie é relativamente simples, porque tem apenas 3 denominações. Então, a gente fala da AOP Savoie, AOP Roussette de Savoie e AOP Seyssel. Aqui entra a parte que eu mais gosto, porque a Savoie ela trabalha com mais de 20 castas, e a maioria delas é indígena, que é raro para um vinhedo tão pequeno assim. E além disso, ela é extremamente fragmentada. Então, cada encosta também tem uma história diferente. Algumas dessas castas são únicas no mundo. Jacquer, Altesse, Granger, Mondoze Noir, Mondoze Blanche, Persan, Molette. Eu duvido que você já tenha ouvido falar de todas estas, viu? Eu não vou falar de todas aqui, mas eu vou citar as mais interessantes e plantadas por lá. O Jacquer é o rei, é a alma aí dos brancos da região, fresca, leve, um vinho quase aéreo. Tem a Altesse também, que é um pouquinho mais estruturada, mais gastronômica, e a base da AOP Roussette de Savoie. E nos tintos a gente fala muito da Mondoze, que entrega bastante caráter, especiaria, uma acidez bem alta. É um vinho que eu particularmente gosto bastante, tá? Mas ele é bem rústico também. E a gente tem Crémant de Savoie, que não foi criado não faz tanto tempo assim. Tem mínimo de 60% de casta local. Tem um frescor delicioso. E os preços do Crémant de Savoie são ridículos de baixo para boa parte da qualidade que eles têm.
Se você quer saber mais sobre Cremant e a diferença para champanhe, tem um vídeo aqui no meu canal também. Só dá uma olhada lá, uma degustação que eu faço junto com a minha esposa. Tá bem legal. Ó, em termos de vinificação, os brancos da Savoie tinham até um leve perlin, tá? Um pouquinho de bolha, denunciando uma fermentação que talvez não foi tão bem controlada. Só que isso já mudou bastante. A qualidade aumentou e muito. Só que a filosofia continua a mesma de um vinho aí com pouca maquiagem e muita expressão de lugar. Não é tanto que no Jurá, tão natural assim, mas é nesse caminho. São vinhos que não vão jamais gritar muito na garrafa, tá? Mas vão falar muito bonito sim, porque estão cada vez mais bem feitos, tem cada vez mais expressão bem interessante do terroir da Savoie nessas garrafas. Olha, gente, a Savoie é uma das regiões mais bonitas da França. Vinhas, lagos, Alpes, vilas históricas. Se come bem pra cacete. Queijo, carne, comida de montanha, né? E na produção dos vinhos, não tem nada de luxo exagerado. É um vinho super autêntico, de paisagem e de muita gente de verdade por lá. A grande questão da Savoie como região é que ela se organiza em setores, tá? Que são bem distintos. Cada uma vai ter o seu solo, suas posições e estilos próprios. É difícil ver ela como região inteira. Então, você vai desde calcário até depósitos glaciares, até as encostas íngremes dos lagos. É um mosaico. É difícil entender ela no mapa, como eu comentei antes. Olha, eu tenho uma história ligada aqui a Savoie que me marcou bastante aqui na França, durante a minha formação. Bom, um dos vinhos mais interessantes que eu já bebi na minha vida foi um Alpe Savoie Chignin Bergeron. O vinho, ele era 1988 e ele estava simplesmente delicioso. Tinha sido um presente para nossa turma, trazido por uma das alunas, que era da Savoie. Essa era uma garrafa que estava na cave do avô dela, que ele tinha ganhado de aniversário. Aquele tipo de história que já deixa o vinho melhor antes mesmo de abrir. É que ninguém estava esperando nada daquele vinho. Um vinhozinho da Savoie, 88, branco. Tem que ter coragem, tá? Porque todo mundo já estava meio que ali achando que ou ele ia estar morto ou estragado mesmo. Mas eis que lá estava ele, vivo, inteiro, cheio de energia, complexo. Prova clara de uma coisa: a acidez é uma das chaves mais importantes para o envelhecimento. Impressionante. Bom, gente, a Savoie não vai jamais competir com Bordeaux, Borgonha, qualquer outra região que seja aqui na França. Ela vai jogar sempre um outro jogo, mas é muito mais sobre a identidade de um local e que faz muito mais sentido mesmo na mesa do que na prateleira de ostentação. Agora, antes de fazer essa degustação, eu vou fazer um parênteses delicioso aqui. Porque não dá para falar da Savoie sem falar de queijo. Ó, isso de certo modo vale quase que para a França inteira. Mas enfim, lá na Savoie são 8 denominações de origem de queijo, uma região alpina, né? Eles comem muito queijo, aquelas vacas peludas, né? Tipo, chocolate Milka lá. Isso me deu vontade de comer queijo. Portanto, eu trouxe esse cara aqui, que eu adoro, que é um Beaufort, um queijo de vaca, obrigatoriamente feito com leite cru. E ele tem a massa prensada e cozida. Enfim, um queijo de montanha, cheiroso, fedido, quer dizer, né? E eu acho que ele vai ser uma beleza com este vinho aqui. Porque, gente, tudo é feito para combinar, beleza? Então, pela primeira vez, eu vou não só beber um vinho, como comer um queijo. Eu vou falar um pouquinho também de por que isso aqui dá super certo, um como o outro. Vamos nessa? Domaine des Ardoisières, Argile Blanc. O vinho é vendido no Brasil mesmo. E aqui, se vocês repararem, tá? Esse é até um bom pouquinho para explicar para vocês, porque é um vinho da Savoie, mas é um vinho que, diferentemente de uma grande maioria, ele está usando a IGP, que é a IGP Vin de Allobroge. Se vocês quiserem ver ali. Bom, por uma série de motivos, pode ser que o produtor, ele simplesmente não queira seguir as regras da AOP, ou ele não queira fazer conforme a AOP manda o que ele tem que fazer. Que eu acho até que é o caso aqui, tá? Porque o Domaine des Ardoisières, ele faz bastante assemblagem. É uma propriedade relativamente recente. Dá pra achar, assim, por aqui, mas é uma propriedade pequena. Não é assim tão fácil. E eu fiquei bastante surpreso de saber que ele tem no Brasil, porque todo mundo me fala muito bem desse cara. Esse aqui é o Argile Blanc e é uma assemblagem, tá? É uma assemblagem que tem 3 castas, é biodinâmico. Se você quiser saber mais sobre vinho biodinâmico, porque que eu respeito também bastante vinhos que são feitos assim, tá aqui. Link no canal. Nesse cara aqui, tá? Se você pega e faz o flash para saber quais são os ingredientes dentro dele, tá escrito uvas, sulfitos. Ponto. É o que tem aqui dentro. Espero me dar bem bebendo ele.
Porque eu tenho aqui a minha baguete também, e o meu queijo, e a minha faca da Savoie também, Opinel. Olha aqui. Essa aqui é uma marca de facas da Savoie, que eu vou usar para cortar o meu queijo. Beleza? Vamos fazer a degustação desse vinho? Vamos ver aqui a cor dele. Ó, bastante reflexo esverdeado ainda. Vinho jovem. Talvez, tá? Talvez ele nem seja filtrado, que eu vejo assim bastante partículazinha aqui em suspensão. Tô um pouco gripado, né? Então confesso que não tô na melhor das minhas condições para sentir muitos aromas, mas tá dando já. Eu dei uma testada aí com outro vinho que eu já tava bebendo durante o almoço. Tá dando. Mas confesso que eu tô tendo que fazer bastante esforço. Vamos ver o que a gente acha no nariz dele. Vamos lá. Ó, dá pra perceber que aqui no nariz que ele tem um pouquinho de redução, tá? Uma redução oxidativa. Por ele ser um vinho que tem, de qualquer maneira, mesmo que ele tenha sulfito, ele é pouco sulfitado, bem pouco, tá? Bem pouco mesmo. Ele não tá assim tão protegido contra esse tipo de coisa. Pode ser que essa reduçãozinha, essa oxidação vá sair aqui com a aeração, tá? Me parece o tipo de caso porque ela tá bem leve e não tá mascarando os aromas. A gente tem aqui um floral, maçã verde que dá pra sentir, mas eu tô começando a achar que ela vai sair com a aeração. Existem alguns defeitinhos assim que a gente até gosta de sentir, mostra pra gente que o vinho é bem natural mesmo. Me parece mais uma questão de redução do que de defeito por si só. Então vamos ver agora na boca, né? Vamos ver se se confirma na boca, se ele fica desagradável ou não na boca. E daí sim, se for uma coisa que vai voltar aqui para a boca também como problemática, pode ser que eu volte e diga, ó, o nariz já denunciou que o vinho não estava tão legal. Mas vamos ver aqui na boca, para daí a gente ter certeza disso. Na boca ele tá bem gostoso mesmo. É realmente bastante assim sobre floral, tá? Eu não sinto muito frutado, nem muito citronado. Tem porque tem uma acidez que é bem presente, inclusive é um vinho que tem 11% de álcool, ou seja, baixíssimo, né? Normal, é o que a gente espera mesmo de um vinho da Savoie. Agora, na boca tá bem gostoso. Tem uma bela acidez, não dá nada de problema de retrogosto. Então acho que ele tá realmente com um pouquinho de redução. Deixar ele aberto aqui, deixar ele assim, vai ajudar. Esse é um dos pouquíssimos casos, tá? Onde eu até acho que aí sim, se você quiser acelerar esse processo, usar um decanter para dar uma aeração nele e ele já começar a exprimir, eu acho que é um dos raros casos em onde um decanter entraria bem. Mas mesmo assim, ele já não estava nada muito potente no nariz, ele estava bem discreto, mas agora aqui na boca realmente está confirmando que ele tá bem gostoso, tá bem gostoso mesmo. Ele é leve, sabe? Apesar de ter essa acidez que é bem pronunciada, tem uma coisa assim, um certo amanteigado na boca. Me agrada bastante. Gostei, tá? Vamos provar com queijo? Deixa eu abrir aqui meu Beaufort, que vai estar uma delícia, certeza. Meu Deus. Eu sempre digo que na França, quanto mais fedido o queijo, melhor ele é. Mas bom, o Beaufort ele é sempre criado assim uns peção, tá? Tipo umas peças gigantes. Aqui um pedaço, né? Uma fatia, né, dele. Mas vocês têm que imaginar que ele é todo isso daqui, né? E geralmente ele é curado, né? Pelo menos, se eu não me engano, 5 meses. Vamos cortar o carinho aqui. A casca é meio opcional comer ou não, tá? Eu geralmente tiro, porque eu não sou francês, então eu quase nunca sei se dá pra comer a casca ou não. E quando eu pergunto pra eles se esse queijo se come com a casca ou não, eles sempre dizem, tenta, vai que tu gosta. Esse fedor maravilhoso dele. É um queijo que é curado, então ele já tem um sabor mais pronunciado. Derrete na boca, tá? Me acompanha nessa. E acho até que tá melhor do que eu imaginava, porque o final desse queijo, ele é um pouquinho, assim, apimentadinho. Não que tem pimenta, tá? Ele derrete, mas depois ele traz um sentimento de que tem uma coisa picando. Ele é picante no final. E aí você vem com um vinho desse, que tem uma alta acidez, que já de cara contrabalança os 48% de gordura que tem nesse queijo. Por isso que o queijo é bom, né? Cheio de gordura. Você fica aí comendo queijo light, branco, não sei o quê, não tem gosto de nada. Isso aqui é queijo, tá? Já contrabalança bem isso, né? Só que essa picância que vem no final, com esse lado um pouquinho mais, assim, textura do vinho, tá ficando perfeito, tá?
Isso é uma coisa interessante, porque a gente tem uma visão muito até no Brasil de queijo com vinho tinto, que a gente coloca uma charcutaria, enfim. Mas a bem, na verdade, é que funciona bem melhor com branco, tá, gente? O tanino do queijo, o tanino do vinho, desculpa, não se dá muito bem com a proteína lática do queijo. Por isso que o vinho branco, ele sempre vai ser um acordo mais... não é que é correto ou errado, mas ele vai ser um acordo que vai se casar melhor. Faz esse teste e você vai ver. Agora, meus últimos 2 pedacinhos aqui, pra comer junto com um pãozinho aqui. A minha baguete francesa. E isso aqui, na verdade, é mais só pra fazer inveja em vocês mesmo. Desculpa. Baguete francesa é bom demais. Crocante por fora, molinha por dentro. E olha, gente, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso para passar uma bela tarde comendo queijo, baguete e vinho. Acho que o mundo tá precisando disso, viu? De bons momentos, bom vinho, bom pão, bom queijo. Tenho tudo que eu preciso. Até o próximo vídeo. Santé!